E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, nos fortalecendo e nos guiando pelo caminho correto que nos levará à verdadeira evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Uma excelente noite a todos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, dando continuidade ao trabalho que a gente já vem fazendo há algumas semanas de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura de onde a gente parou. Como vocês devem lembrar, nós estamos fazendo um estudo sistemático das 12 leis morais kardecistas. Na primeira palestra eu expliquei o que são leis, o que é moral, o que é ética, por que o kardecismo tem 12 leis morais e dei toda uma introdução. Mas resumindo rapidamente, leis são coisas que nós temos na nossa sociedade para determinar o que é o certo e o que é o errado. E o kardecismo tem 12 leis morais, porque através da moral, da atitude correta, nós podemos evoluir espiritualmente, produzindo amor e energias boas, ou podemos transgredir essas 12 leis, acabando por enviar e manifestar no universo energias atrasadas. E isso é o que faz a gente ter que reencarnar, isso é o que acaba gerando karma, dharma, enfim, tudo aquilo que a gente já vem trabalhando há várias reuniões. E a gente está aqui na lei divina e na lei natural, que é basicamente o processo de diferenciação das leis criadas por Deus e as leis da natureza. E a explicação de que as leis da natureza basicamente são as leis que Deus criou e que tudo está conectado, que todos os planos de todo o universo são regidos por essas 12 leis morais kardecistas, ou então pelas 7 leis herméticas do Kybalion, e que, dependendo do nível de evolução de cada plano, de cada orbe, a relação pode ser diferente, mas no final todos seguem essas leis morais e todos têm que estar o tempo inteiro evoluindo. Bem, a gente parou na pergunta número 635 na nossa última reunião, então eu vou continuar o nosso estudo dela, como sempre, lendo as perguntas e parando para fazer reflexões. Pergunta número 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Então, bora lá. Todo mundo nasce em contextos diferentes, com pais diferentes, mães diferentes, alguns pais com mais dinheiro, outros com menos dinheiro, alguns em países que têm um acesso fácil à educação de qualidade, outro em países que não têm uma educação de tanta qualidade, alguns têm acesso a hospitais públicos de qualidade, outros não, enfim, nós vemos que a realidade é bem, entre aspas, desigual e que cada um tem uma realidade diferente de acordo com o local ou a posição social que nasceu. Então a pergunta ela questiona isso. Inicialmente, ela questiona o fato de que, se existe desigualdade social e de riquezas, será que realmente existe, da parte de Deus e da parte do Criador, dos espíritos, enfim, algum tipo de ordem e algum tipo de equilíbrio ou algum tipo de justiça que guie as pessoas? Já que, como cada um nasce em níveis diferentes, será que Deus realmente está olhando por todos e ele não tem alguns favoritos que ele dá mais dinheiro, que ele dá mais recursos ou algo do tipo? Então, eu vou reler a pergunta para a gente refletir com isso que eu falei. Das diferentes posições sociais nascem necessidades, que nem eu falei. Alguns vão ter necessidades diferentes. Se você nasceu numa área árida, seca, que não tem água, você pode passar sede e necessidade associada a isso. Se você nasceu numa região que não tem muito alimento ou que você não pode comprar alimento, você também pode passar por algumas necessidades. E aí continua. Que não são idênticas para todos os homens. Então tá aqui questionando se Deus é desigual.
pelo fato de que algumas pessoas nascem na bonança, com muito dinheiro, com muita coisa, e outros nascem sem ter acesso a essas qualidades. E aí continua a pergunta: não parece poder inferir-se, deduzir disso, daí que a lei natural não constitui uma regra uniforme, afinal, não é todo mundo que é abonado por ela da mesma forma? Aí vem a resposta. Essas diferentes posições são da natureza das coisas, e conforme a lei do progresso, isso continuará ocorrendo. Então, é normal, faz parte da natureza. Alguns animais nascem um pouquinho maior e por isso eles se tornam líderes e podem lutar mais, e outros nascem menorzinhos e por isso eles acabam este tal líder. Mas isso é normal para o processo evolutivo que a gente está vivendo por agora. Isso não significa que isso ocorrerá para sempre. Sem falar que nas próximas perguntas será muito aprofundada a ideia de que existe a lei de causa e efeito e que não é por acaso que você nasce num determinado contexto social, com um determinado nível financeiro e enfim, passa por determinadas coisas. Então, tá deixando aqui bem claro que não é por acaso que a gente nasce em diferentes contextos e que até nisso existe a justiça de Deus. Porque antes de encarnar, existe todo um processo de escolha para ver qual família o teu espírito vai encarnar e quais situações ele passará financeiramente, ou então perseguições, enfim, tudo que ele vai passar é meio que escolhido por ele para que assim ele possa passar pelas situações que farão ele evoluir. E aí continua a resposta. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Então, de novo, quando a gente vai ver até a própria justiça humana, ela tem isso. Se você comete um erro, dependendo do nível de agravo que o seu erro foi feito, você pode ter uma pena maior na justiça ou menor. A mesma coisa acontece no plano espiritual, que aí sim é uma justiça perfeita. Se você nasceu num contexto, numa determinada situação, passando por determinadas coisas, tem-se um motivo para isso. E é através do melhorar-se, do fazer o bem, do se transformar como espírito que você vai produzir a energia boa, que vai fazer você ser capaz de desbloquear novos caminhos e novas realidades para sua vida. Então não existe essa ideia de destino do tipo Francisco, eu nasci numa família pobre, então isso significa que eu tenho de ser pobre o resto da minha vida? Não. Isso significa que você tinha de passar por essa vivência, você tinha de nascer nesse contexto e você tinha de aprender algumas coisas com esse tempo que você viveu na pobreza. Mas você, como espírito ativo, como espírito cheio de conhecimento, cheio de habilidade, que pode ir em busca de conhecimento, de aprendizado, pode transformar a sua vida, uma vida de bonança financeira, pelos seus próprios méritos. Tanto que, como eu citei na palestra passada, existe um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. Sobre que se agora, hoje, todo mundo no planeta Terra, sei lá, acordasse amanhã com o mesmo nível de dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro na sua conta bancária, em questão de um mês ou até de dias, a desigualdade voltaria a ocorrer praticamente do mesmo nível. Por quê? Porque cada um ia lidar com o dinheiro de uma forma. Alguns iriam gastar tudo, outros iriam investir, outros iriam emprestar e ganhar mais dinheiro quando retornasse esse dinheiro. Outros iriam plantar, outros iriam colher, outros iriam investir isso numa empresa. Então, no final, o nosso proceder também com o lado financeiro da gente acaba gerando diversas situações. E se você pediu para encarnar num determinado contexto, é porque é exatamente os desafios associados a esse contexto que eram necessários para o seu espírito se desenvolver. Então, não significa que você vai ficar eternamente pobre, eternamente sofrendo, eternamente passando por dificuldade emocional. Tudo é temporário até que você tenha aprendido o que realmente aquilo tem a lhe ensinar, realmente o diferencial que precisa sair daquilo para você. Então, toda vez que a vida tentar lhe apertar, lhe jogar para baixo, lhe colocar numa caixinha, lute para sair dela e lute para alcançar níveis maiores e melhores, porque você tem direito a fazer isso. Deus fez um universo para todos serem felizes, todos serem cheios de oportunidades, usarem tudo que tem na nossa realidade ao nosso favor. A questão é que alguns usam menos e alguns usam mais.
Alguns têm a oportunidade, outros não. Alguns leram mais livros e outros preferiram ficar passando tempo fazendo outras coisas. Alguns se dedicaram, fizeram cursos, leituras e se transformaram enquanto outros não. Então, a desigualdade, ela tem sim uma questão estrutural, uma questão de que realmente os poderosos, enfim, fazem muita coisa para que a gente se mantenha no sofrimento, se mantenha na escala baixa, mas nós sempre podemos ter uma trajetória de desenvolvimento para quebrar esses paradigmas, para quebrar essas amarras. E aí vem a nota de Kardec. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares. Então é outra coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Hoje você pode ter encarnado pobre, mas você já encarnou rico. Hoje você pode ter encarnado branco, mas você já encarnou negro. Hoje você encarnou pardo, mas você já pode ter encarnado chinês, oriental, europeu, sei lá, qualquer coisa. Afinal, nós tivemos inúmeras encarnações. O importante é a gente aprender por diferentes ângulos de vista uma mesma realidade. Então não adianta você ficar de chororô, meu Deus, que vida horrível essa que eu estou levando nessa encarnação. Você provavelmente já teve a oportunidade de ter tudo o que poderia ter e não fez bom uso, agora você está vindo com o sofrimento nessas partes específicas que você está sofrendo. E aí Kardec continua. Do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Então, às vezes, tem coisas que eu só vou aprender se eu passar pela prova da pobreza. Que eu só vou aprender se eu passar pela prova de não ter, sei lá, um relacionamento, de não ter amizades, de não ter proximidade com pessoas. Enfim, cada um tem a sua necessidade. E aí continua. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, de novo, eu trago para vocês a reflexão. Parem aí para pensar. Deus criou sóis, criou estrelas, criou planetas, criou uma infinidade de plantas, uma infinidade de animais, criou inúmeros conhecimentos que podem fazer vocês estarem aí tão longe de mim, ouvindo minha voz e ouvindo essa palestra. Será que Deus, que criou tudo em tanta perfeição, iria errar logo na hora de punir o teu filho amado, que somos nós, de punir a nós de uma forma desigual, nos fazendo sofrer por algo que a gente simplesmente não merece? E eu sempre digo, se até a justiça humana, que é tão falha, às vezes acerta, imagine como é a justiça divina, que não tem margem para erro, porque é perfeita. Então, é muito melhor você parar para se observar, refletir e mudar do que ficar contra você mesmo ou se colocando numa posição de coitadismo do tipo, não tem mais como mudar, eu vou ter que aceitar, a vida é assim mesmo. Não, não é. Você que se coloca nessa situação e você pode muito bem lutar para transpor todos esses desafios. Pergunta número 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, todos nós seremos responsabilizados pelo bem e pelo mal que fizermos, e quanto mais praticarmos o bem, mais iremos trabalhar energias junto ao nosso espírito que irão nos transformar e nos renovar profundamente. Então, sim, temos de transformar cada vez mais o nosso espírito e observar e atentamente cada vez mais as nossas atitudes durante todo o processo encarnatório, para que assim a gente não acabe se perdendo na vida, voltando a praticar erros e depois na próxima encarnação estar reclamando sem nem saber que foi você mesmo que fez tudo aquilo que gerou esse novo sofrimento. E, de novo, muitas pessoas, às vezes, quando eu falo esses textos aqui, esses trechos, falam, Francisco, eu não entendo, como assim? Eu sou responsável e tenho de pagar e sofrer por coisas que uma versão minha que eu nem lembro que existe fez. Como assim?
Tanto que algumas pessoas já me disseram que achavam isso injusto. Como assim eu tenho de sofrer nessa encarnação por um erro que o meu eu, de outra vida, com outro nome, com outras características, fez? E é que tá, o seu espírito é o mesmo. A única coisa que mudou foi seu endereço, sua família e seu nome. Vamos dizer que uma pessoa está muito bêbada. Ela entra no carro e ela gera um acidente e acaba matando vários inocentes. Só porque no dia seguinte ela não lembra de nada porque ela estava muito bêbada. Vocês acham que ela não deveria ser punida? Que ela não deveria ir presa por ter feito isso? E as vidas? E as pessoas que sofreram? Então, de novo, o esquecimento do passado é uma benção, é uma forma da gente ter uma chance de recomeçar. Mas o que a gente fez continua conosco na nossa energia e nós temos o dever de limpar os nossos próprios erros. Se você não quer ter motivo mais para reclamar, comece a fazer tanto bem, comece a se transformar tanto a ponto de que suas próximas encarnações sejam meritórias. Mas enquanto você não pagou tudo, vá com calma e com paciência, porque você ainda tem muita coisa para resolver. Pergunta número 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Então tá aí falando sobre antropofagia, que é o ato de você comer carne humana. Tá falando aí no caso dos selvagens, que era a forma com que eles chamavam os indígenas, hoje em dia o povo chama de povos originários, etc, etc. E se essas tribos antropofágicas, elas têm responsabilidade por esse erro que elas estão fazendo ao matar e comer carne humana. Tanto que tinha aqui os tupinambás, alguns tipos de tupinambás, alguns tipos de indígenas que faziam isso, esse ritual antropofágico. Eles acreditavam que se eles matassem um inimigo em batalha, eles deviam comer a carne desse tal inimigo, principalmente os músculos desse inimigo, porque assim eles estariam sugando a força desse tal inimigo para o corpo deles. Existia-se essa crença. E aí aqui está questionando se o ato de comer carne humana gera algum tipo de culpa ou algum tipo de trauma. E aí é interessante a gente parar aqui para refletir o valor que a gente dá à carne. Todos os dias a gente, quer dizer, pessoas que comem frango, comem carne bovina, comem carne suína, e eu não vi aqui em nenhum momento uma pergunta: será que essa pessoa tem culpa por estar comendo frango? Por quê? Porque parece que na nossa mente a carne do humano ela tem mais valor e ela tem mais. E ela tem diferença e ela tem todo um nível diferente da carne dos animais. E é que tá, no final não é um pedaço de carne, não é um corpo morto, no final não é um ser que também vivia e que também pensava e que também agia, mas olha aqui como a gente define a questão se importando apenas com a carne humana sendo comida e não com a carne de outros animais. Vale aqui a gente fazer essa reflexão, porque a gente diferencia as coisas. Outro dia eu vi até um post que dizia assim: se você ama um, por que você come o outro? E colocava assim, a imagem de um cachorrinho, se você ama um, e do outro lado colocava um porco. Por que você come o outro? No final, a gente também tem que refletir. Por que o cachorrinho e o gatinho que a gente tem em casa, a gente tem o maior chamego, o maior amor, mas na hora de comer a carne de porco, a carne de boi, a carne de galinha, a gente não tá nem aí. Tudo isso daí é uma questão de como a gente absorve essa situação e de como a gente interpreta e como a gente coloca valor a um animal a mais do que em outro animal. E hoje em dia, com a internet, a gente vê vídeos de leões, de lobos, de todo tipo de animal interagindo com humanos com o mesmo carinho, com a mesma destreza que um cachorro ou um gato. Então, enfim, observemos como a gente tem uma seletividade de carinho em relação a um determinado animal ou um determinado corpo humano, e por isso a gente vê ele com um valor diferente. Aí vem a resposta aqui. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, o que a resposta aqui dá a entender? De que quanto mais consciência você tem de que o que você está fazendo é errado, mais você será culpado e punido por estar errando. Então, a resposta que está sendo dita aqui é o seguinte: o selvagem, que ainda come carne humana, que ainda come carne animal, etc, etc.,
Ele faz isso porque ele não tem consciência de que o que ele está fazendo é errado. E por isso ele será culpado pelo erro de estar se alimentando dessa forma, de uma forma menos severa do que quem tem consciência. Se você tem consciência, vive em sociedade e vai lá e come alguém depois de matar essa pessoa, aí sim você será muito mais punido espiritualmente porque você tem consciência de que aquilo que você está fazendo é um erro muito grave. E aí continua aqui com a nota de Kardec. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete os homens faltas que nem por serem consequência da posição em sociedade que o colocou se tornam menos repreensíveis. Então, de novo, está falando aí sobre a proporção e sobre a gravidade do bem e do mal que você faz e de como as consequências elas estão associadas de novo ao nível de consciência que você tem de que o que você está fazendo é errado. E ele continua. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal que pratica. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega a seus instintos. Então, de novo, quanto mais conhecimento e aprendizado você tiver, quanto mais consciência você tiver, maior será o erro que você cometer, não importa o quão pequeno ele seja, porque você tem consciência de que é errado. Então, sempre fiquem atentos a tudo isso para que vocês não cometam essa grande falha. Aí vem a pergunta número 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Então, vou reler aqui, pausando, para a gente refletir. Parece que às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Então tá dizendo aqui que parece que às vezes a gente faz o mal simplesmente por uma consequência. Sei lá, alguém me provocou e aí eu fiquei com raiva, então a minha consequência de ter sido provocado é querer bater nessa pessoa. E aí continua. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Fulano fez tal coisa, fulano infringiu minha honra, fulano me chamou de tal coisa, então agora eu vou matar ele. Então está dizendo aí sobre como, de certa forma, é uma reação àquilo que a gente faz de mal. E aí continua. Poder-se-á dizer que há, então, infração à lei de Deus? Então tá meio que tentando tirar a culpa aqui da pessoa, já que ela foi provocada. Aí bora ver a resposta que os espíritos deram. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Por que tá dizendo aqui que é necessário? Porque às vezes, por exemplo, na natureza a gente vê um animal comendo o outro. E na natureza a gente vê que é natural da natureza daquele animal comer o outro. Mas se a gente tá ali assistindo a situação e a gente gosta do bichinho, vamos dizer que é um coelhinho de estimação seu, e você vê uma raposa comendo esse coelhinho. Você vai ficar triste e você vai achar que a raposa é malvada por ter comido o seu coelhinho. Só que na verdade ela não é malvada. Ela só tá vivendo a vida dela, exercendo a vitalidade dela e sendo ela mesma. Então, de certa forma, a gente vê uma, entre aspas, maldade na raposa, sendo que ela é só um animal vivendo a vida dela como ela foi criada para ser. Por isso que está dizendo aqui que, embora necessário e faça parte, o mal ainda é o mal. Eu não estou dizendo aqui que a raposa é maldosa por ela se alimentar. Não, ela só está comendo o que é necessário para a existência dela. Na verdade, os animais eles têm um ciclo de equilíbrio muito grande. O tempo inteiro na natureza aumenta a quantidade de raposas quando tem muito coelho, entre aspas, disponível, e diminui a quantidade de raposas quando tem poucos coelhos disponíveis. Então a própria natureza ela se equilibra. Em todo ecossistema ou habitat que é bem equilibrado, tem momentos onde tem mais de um animal do que o outro. E assim vai acontecendo o ciclo. Eu já até contei para vocês aqui a história dos lobos, se eu não me engano, no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, que tinha uma população de lobos nesse local e tinha uma população de cervos.
e que, durante um tempo, esses cervos eles cresceram de uma forma muito grande porque não tinham mais lobos. Os lobos foram todos mortos por caçadores. E isso gerou um grande problema naquele parque, porque tinha uma população muito grande de cervos, ninguém comia esses cervos, e ainda, por eles ficarem pisoteando o chão, acabam compactando a terra, gerando vários problemas para a própria natureza do local, porque os animais eles estavam compactando a terra, não estava mais nascendo árvore direito, não estava mais nascendo grama, e ainda estavam gerando problemas no solo, porque a água da chuva não estava mais conseguindo ser absorvida direito pela terra. E aí colocaram um lobo novo nesse parque de Yellowstone, um casal de lobos, sei lá, e aos poucos esse lobo começou a comer os cervos que tinham lá, e aos poucos a população de cervos foi diminuindo, a um nível onde tudo se reequilibrou, voltou a ter vida no ecossistema, voltou a ter várias plantas, voltou tudo a ficar equilibrado. E teve uma hora que ficaram tão poucos cervos que começou a faltar comida para os lobos. E aí os lobos começaram a morrer, voltou a ficar poucos lobos. Quando ficou poucos lobos de novo, a quantidade de cervos aumentou. Quando a quantidade de cervos aumentou, teve mais comida, voltou a ter mais lobos e até hoje está o tempo inteiro oscilando. Uma grande quantidade de lobo, uma grande quantidade de cervos. Então, na natureza, ela se equilibra perfeitamente. Ela vai lá e se equilibra. A gente pode olhar com a maldade o momento que o lobo está comendo o cervo, mas em algum momento vai ter tanto cervo que aquilo pode se tornar um problema. Ou vai ter tanto lobo que aquilo vai ser um problema. A natureza, ela se acerta sozinha. Ela tem desenvolvimento sozinha. Ela não precisa da nossa interferência. Mas nós estamos interferindo e destruindo com ela o tempo inteiro. Então o que a gente vê como maldade não é bem maldade. É uma questão de equilíbrio natural daquele processo ali da natureza. E aí continua a resposta. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando a prática, porque melhor o compreende. Então, tá de novo aqui explicando sobre como aos poucos a maldade vai desaparecer, de como aos poucos as pessoas vão tomar consciência e de como tudo vai progredir até um novo nível de evolução que vai fazer com que deixe de existir esse tipo de sofrimento. E aí vem a pergunta número 639. Não sucede frequentemente, não sucede frequentemente resultado mal não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que outros homens o colocam, quais desses casos são os culpados? Bora lá transformar em outras palavras. Vamos dizer que a gente tem uma sociedade onde a gente pode votar. E você vai lá e vota num presidente, num prefeito, num deputado, enfim, que lá no poder ele faz escolhas horríveis que acabam te prejudicando. Então aqui está questionando quem é o culpado? O presidente, o deputado, o prefeito que está lá em cima, ou nós que votamos nele e juntos elegemos uma pessoa deplorável? Então, vou reler a pergunta porque agora vocês vão ver que é isso mesmo que ela fala. Não sucede frequentemente resultar o mal, então não acontece normalmente o mal que o homem pratica da posição que os outros o colocaram. Eu votei em alguém, alguém entrou naquela posição de poder porque eu coloquei lá. Quais nesses casos são os culpados? Nós que votamos ou a pessoa que tá lá fazendo erros? Aí vem a resposta. O mal recai sobre quem lhe foi o acusador, quem lhe foi o causador. Então, de certa forma, nós, população, estamos sofrendo inúmeras coisas porque nós mesmos voltamos nesses governantes que estão lá. A Câmara de Deputados, a Câmara do Senado, tudo tá lá, todos eles estão lá porque a gente votou. E a lei de causa e efeito ela é tão bonita que a gente sofre com os desvios de dinheiro, que a gente sofre com várias situações exatamente por isso. Exatamente porque nós mesmos colocamos essa pessoa lá. E aí continua a resposta. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seu semelhante o colocou, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, ocasionaram. Então tá deixando bem claro aqui que se a gente elegeu determinado fulano, nós somos mais culpados do que fulano que tá lá fazendo erro, porque nós demos esse poder ao tal fulano.
Então a gente vê aí sobre como todo esse processo tem culpas e responsabilidades. Afinal, você, imagino eu, vota em alguém que corresponde à sua forma de pensar o mundo e a realidade. Então, você será responsável pelas consequências que essa pessoa gerar. E aí continua. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha dado lugar. Então, sim, se vocês quiserem saber, o tal governante, o tal deputado, o tal prefeito, ele vai também pagar sim. Ele vai também sofrer sim pelos próprios karmas dele, porque geralmente a vocação política é algo que a gente pede para vir e ter na vida para fazer o bem e para evoluir. Então, se a gente também está usando de forma errada a nossa vocação, a gente também vai ser responsável por isso. E aí vem a 640. Aquele que não pratica o mal, mas que aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Vamos dizer que tá tendo um arrastão e um monte de gente virou um caminhão. E aí você viu que tem lá um monte de comida no chão, um monte de aparelho eletrônico caro. E foi alguém que derrubou esse caminhão, não foi você. Mas você vê lá todo mundo pegando e você resolve pegar junto. Você, que está praticando o mal de roubar, tem tanta culpa quanto quem virou o caminhão? Aí vem a resposta. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que acha o feito, dele tira partido. É o que aprova, é o que teria praticado, se pudera ou se ousara. Então tá dizendo aí que se você se aproveitou da oportunidade e fez o mal, você também é mal. Não tem A, não tem B, não tem choro. Você é um igual se você se pôs a fazer aquilo. Não é porque todo mundo está se jogando da ponte que você vai jogar. Ah, Francisco, mas era uma oportunidade. Se você for honesto, você não vai fazer, você não vai se jogar, você não vai usar a tal oportunidade. Você vai se colocar no seu local e fazer o correto. Aí vem a pergunta número 646. Será tão repreensível quanto fazer o mal, desejar o mal a alguém? Quando você tá na sua cabecinha pensando um monte de coisa, você começa a desejar que fulano caia, quebre a perna, que morra, que ele perca o emprego, que não sei o que, que não sei o que. Isso daí é tão ruim quanto fazer realmente? Aí vem a resposta. Conforme. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que deseja praticar em sua mente, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer esse desejo. Se apenas não o praticar por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então está dizendo que sim, de certa forma você está culpado por desejar e pensar isso na mente, e tá dando a entender aqui de que provavelmente se rolasse uma oportunidade e ninguém fosse saber, talvez você praticaria realmente aquilo que você desejou em mente, se não tivessem consequências. Então sim, tem erro e você deve sim buscar corrigir seus pensamentos quando você perceber que você está fazendo isso. Pergunta número 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, para você chegar bem no céu, na colônia, onde quer que você acredite, basta você fazer o bem e não praticar o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal, que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, você tem que praticar o bem a todo instante, o tempo inteiro, com todas as suas forças. Se houve uma oportunidade de você fazer o bem e você não fez, você é culpado por não ter feito, porque era responsabilidade sua e estava ao seu alcance fazer algo nesta situação. Então, você também será culpado pelo bem que você poderia ter feito e deixou de fazer. Pergunta número 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Resposta: não. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo e desejo de praticar. Eu sempre falo aqui para vocês que tem três tipos de caridade. Tem a caridade material, tem a caridade moral e tem a caridade espiritual. A caridade material é você dar o prato de comida, é você auxiliar com agasalho quem está passando frio, e enfim, dar uma ajuda material.
A caridade moral é você ouvir alguém, ter paciência com alguém, orientar alguém, passar bons conselhos para essa pessoa e auxiliá-la. Então, essa daqui já tem como todo mundo fazer. E tem por último a caridade espiritual, que é quando você faz uma oração por alguém, quando você deseja que o espírito guardião daquela pessoa ajude ela, quando você deseja que o sofrimento dela passe e diminua e faz orações verdadeiras com bons sentimentos pela pessoa. Então, não tem como uma pessoa não poder fazer o bem, não tem como uma pessoa viver de uma forma que não tenha como ela fazer o bem. Tanto que tem muita gente que se ilude, dizendo: ah, eu vou jogar na loteria e se eu ganhar, eu vou dividir dinheiro com todo mundo, vou dar dinheiro e ajudar todo mundo. Mas no final, essa pessoa, na verdade, ela só quer ganhar o dinheiro para ela. A promessa que ela faz para ajudar todo mundo é mais uma questão de ego e de vaidade dela querer se sentir boazinha. E aí continua a resposta. Basta que se dese... Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Não há dia na existência que não ofereça a oportunidade, a quem não se ache cego pelo egoísmo, a oportunidade de praticá-lo. Porque não fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, deixou aqui bem claro que sempre nós temos como fazer o bem sempre está ao nosso alcance e a gente não o pratica quando a gente não quer. Você pode talvez não ter dinheiro naquele momento para dar uma esmola, ou pode não estar bem financeiramente para comprar um lanche para alguém, uma comida para alguém que está ali passando necessidade. Mas você pode fazer orações por essas pessoas que estão sofrendo. Isso não significa que é só você orar todas as vezes. Se você realmente puder, ajude. Afinal, se você estivesse na situação da pessoa, você provavelmente gostaria de ser ajudado. Mas é de novo aquela questão. Reflita sempre o que você pode fazer e o que está ao seu alcance. E aí, para a gente encerrar, porque o horário já não vai me permitir, pergunta número 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos dos seus vícios e crimes? Então, por exemplo, você nasceu numa favela, num contexto onde seu pai era traficante, onde sua mãe também era envolvida com tráfico, e você acabou nascendo e sendo criado em meio a vícios e crimes devido a esse contexto. Lembrando, estou dando só um exemplo. Obviamente que existem pessoas que nascem na favela em meio a tudo isso e não se corrompem e são muito dignas. Extremamente dignas. Mas dando esse exemplo, bora lá. Será que isso daí já não representa um indicativo para que ela realmente faça o mal? Será que ela já não nasceu numa situação que faz ela ser má? Será que ela tem culpa disso? Aí vem a resposta. Sim, mas ainda há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então está dizendo aqui o seguinte: o espírito dessa pessoa escolheu nascer nessa situação, escolheu nascer nesse contexto para ser testado. E ele pediu para que ele fosse naquele meio, para que ele resistisse a isso e ainda assim conseguisse fazer o certo. Tanto que tem muitos livros espíritas que contam histórias dessas, de espíritos já mais evoluídos que pediram para encarnar num contexto de muito erro, para eles verem se eles teriam a firmeza mental de fazer o correto, mesmo com aquela situação, aquela possibilidade de fazer o errado. E muitos saíram vitoriosos, mesmo tendo uma família de erro, buscaram fazer seus estudos, suas coisas e construírem a sua vida de honra. Então, nós sempre temos a escolha e temos de ter a honraria de agir da forma correta. Bem, eu espero que vocês tenham aprendido muito, refletido muito, que vocês possam levar para suas consciências essas reflexões de hoje. E eu vou parar por aqui a nossa palestra, por causa do horário, que já não me permite. Então, na sexta-feira, a gente continua dessa mesma pergunta. Espero ver vocês lá me acompanhando para a gente continuar esse trabalho. Que todos aqueles que realmente praticarem e aprenderem tudo que está aqui tenha o sucesso como a única possibilidade em suas vidas.